Eu gostaria que o senhor se apresentasse para a gente, para a gravação. Um bom dia para todos, que seja um dia até um pouco especial para mim. Sou reativo hoje, né? José Carlos Bauer de Almeida. E o senhor poderia contar para a gente quando é que o senhor entrou aqui na escola e como é que foi esse ingresso como seguidor? Olha, a primeira vez que eu entrei na escola, eu ainda não era aluno. Eu tinha dois primos que vieram do interior, como eu vim também, do interior de Itapiruna. E eles, de vez em quando, me levavam lá na escola, na Rua Formosa, onde terminou o aprendiz artífice, né? Já em 1958, 59, por aí. E em 1960 foi quando eu iniciei os estudos realmente. Fiz a prova de seleção, fui aprovado e comecei o primeiro ano em 1960. Naquela época já era bastante diferente da atualidade, né? Hoje é um mundo diferente daquilo que a gente conviveu, eu pelo menos convivi como aluno. Ainda me relembro muito das coisas que lá aprendi. Que lá era um sistema um pouco diferente da atualidade. A gente aprendia um pouco de tudo. Eu posso até relatar para vocês aí o que a gente aprendia, além do estudo de matemática, português e outros, desenho. Existiam as oficinas, nas quais a gente, no primeiro e segundo ano, fazia um rodízio em todas elas. Por exemplo, tipografia. A gente ia e aprendia aquelas coisas iniciais de uma tipografia. Depois a gente passava para marcenaria, onde também se aprendia aquelas coisas iniciais. Sapataria existia naquela época, a gente aprendia a fazer alguma coisa de sapato. Alfaiataria, tinha uma alfaiataria muito grande, com vários professores, que até hoje eu ainda relembro o nome de quase todos eles. Depois a gente ia para outra área, da área de mecânica, a fundição, aprendia aquelas coisas iniciais. Serralheria, também o mesmo procedimento. Ajustagem, tornearia. E no segundo ano a gente retornava a essas mesmas oficinas, aprendendo algo além daquilo que se aprendeu no primeiro ano. Todos os dias tinha essas aulas, a parte da manhã, aquela parte de português, matemática, educação física, etc. E todo dia à tarde tinha aquele mesmo procedimento daquele rodízio no segundo ano. No terceiro ano, a gente ficava fixo em um determinado setor daquele. E na época, o professor Pandolfo era o diretor. E quase que ele que determinava: você é um aluno bom em matemática, em desenho e outras coisas, você vai lá para mecânica, para tornearia. O outro, coitadinho, a gente ficava até com pena daqueles que tiveram mais dificuldade. Não, você vai lá para a sapataria, você vai para a alfaiataria. E assim foi. Eu já desejava ir para a parte de mecânica e fui indicado para a tornearia, onde fiz o terceiro e o quarto ano lá na tornearia. E tive muitos professores que hoje
não existe mais nenhum. Não tem nenhum mais daquela época. Todos já se foram para outra vida, talvez bem melhor. Nós tínhamos professores muito bons daquela época, embora um tempo bem remoto, mas tinha um excelente professor de desenho, o Odilon Botticelli, na parte de mecânica, professor Oswaldo Martins, professor Odilon Cunha, também fazia parte professor de desenho. Português, nós tínhamos a renomada Alice Nogueira, que todo mundo tinha medo, que ela era exigente. Naquela época, já tinha acabado aquela palmatória, mas ela ainda botava a gente de pé lá na frente do quadro. E ela selecionava os melhores alunos, tinha a fila 1, a fila 2 e a fila 3. Eu fui bom aluno com ela, nunca saí da primeira fila e da primeira cadeira. Tinha aquilo também, era 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Professor Odilon Botticelli, com desenho na parte de mecânica, também era um exímio professor, assim como o professor Oswaldo Martins, que era mais desenho geométrico. O professor Odilon Cunha, naquela época, era da parte de mecânica. A professora Alice era de português, tinha uma professora de matemática também, de uma sumidade incrível, professora Dulce Freitas, sim. E outros também, de geografia, Dona Marieta. Dona Marieta era uma pessoa pequenininha, bem menor do que ela, franzininha, exigente. E um dia ela mandou me suspender. Ah, você vai ser suspenso. Peguei o moleque e não fui eu. Mas naquela época era rígida a disciplina, não? E depois ela se arrependeu. Mandou chamar a minha tia, que era responsável, que eu vim para campo estudar aqui na casa de uma tia, desde os 8 anos de idade. Aí ela mandou chamar a minha tia, pedi até desculpa naquela suspensão que ela pediu para mim. Aí tal, né, desculpou, tudo bem. Aí fomos para parte das oficinas. Eu também me ressaí muito bem. Professor Hélio Duarte de Freitas, irmão, até tem um irmão que professor daqui, já está aposentado também, Celso Freitas. E eu me formei na parte de tornearia, mas não era só tornearia, já aprendia a parte de fresagem, que fazia parte de oficina. Na ajustagem, a gente também no 3º e 4º ano aprendia muito mais coisas. E assim eu terminei o meu curso em 1964, não, 63. 63, a formatura foi em dezembro, formatura em dezembro de 1963. Aí eu já tinha me alistado para o exército, ia servir. Aí eu fiquei aquele meio tempo de janeiro, fevereiro, março, até maio, foi quando eu fui para o exército. Eu falei com o seu Pandolfo, que era o diretor, gostava muito de mim. Eu falei, seu Pandolfo, eu vou trabalhar aqui até eu ir para o exército. Ele falou, mas não pode, menino, não pode. Eu falei, mas seu Pandolfo, eu vou ficar aqui, eu vou ficar fazendo o quê? 3 meses aqui, não vou arrumar emprego agora. Aí eu falei, ó, eu vou trabalhar. Aí fui no outro dia, peguei uma vassoura lá, ajudei os outros lá varrendo aquele quintal enorme.
Aí ele chegou e falou, menino, você vai me botar mal lá no ministério? Eu falei, Antônio, só dá um jeito aí, é pouco tempo. Aí ele concordou, eu fiquei 3 meses trabalhando lá de servente. Aí fui para o exército. Andei lá 10 meses e 10 dias. Aí retornei. Aí já não era mais o diretor. O diretor na época era Nilo Siqueira. Nilo Siqueira. Mas o seu Hélio, que era professor lá da mecânica, que também gostava muito de mim, falou, você vai para o exército, depois você volta, que eu vou arrumar um emprego para você. E assim foi feito. Eu fui, passei meu tempo lá, e quando voltei, ele falou, ó, você começa aqui, e botou lá, eu ganhando como servente ainda. Eu ajudava tudo ali, até na parte de disciplina um pouco. Aí voltei, ele falou, você quer ficar aqui ou arruma um emprego para você lá na Vaza, que tinha a antiga Vaza aqui, está até montado esse parque aqui. Aí eu falei, seu velho, eu vou ficar aqui na escola. Aí fiquei um tempo como inspetor de aluno. Levei um período bom inspetor de aluno. Aí subi e a minha intenção era ir para a oficina, continuar alguma coisa. Aí já passou para outra gestão, foi a época de Dr. Renato Aquino, o novo diretor após Nilo Siqueira. Aí eu vim aqui, eu conversei com o doutor Renato e tal, falou, vou botar você lá na tornearia como professor assistente ou auxiliar. Naquela época tinha auxiliar e tinha assistente. E assim eu fui. Fiquei como assistente, como auxiliar, e lá. Depois mudou para aqui. Que lá funcionou até 1967, mais ou menos, oficina. Que a outra parte passou logo para aqui, que nem energia elétrica tinha aqui na escola aqui ainda. Só tinha umas salas ainda improvisadas que vieram para aqui os alunos do primeiro ano. E eu, como inspetor, o Hélio falou, ó, você que vai para lá. Eu que coordenava tudo aqui. Professor, aluno, tudo. Não tinha energia, tudo isso aqui era lama pura. Para chegar aqui era horrível. Naquela época tinha um lanche, né? A Kombi vinha aqui para trazer aquele lanche, já agarrava ali na esquina, tinha que trazer aquelas latas na mão para servir aqui os alunos. E aqui fiquei, depois passei para professor, realmente, saí daquela de professor auxiliar e assistente, e fiquei até me aposentar. Foi em 1992. Retornando àquela época, lá em 1960, a gente entrava aqui às 7 horas da manhã. Isso era todo dia, 7 horas. Tinha um desconto aí de 10 minutos. Passou 10 minutos, não entrava mais. Podia voltar para casa que nada justificava aquele atraso. Exceto aqueles alunos que às vezes vinham do interior, que tinha muito. Naquela época, a maioria era pessoal do interior, aqui das adjacências. Não tinha nenhum aluno assim de renome, de vida social como existe hoje. Não tinha naquela época. A gente tinha o café da manhã, 7 horas, todo mundo.
depois ia para as aulas. 11 horas tinha almoço. Depois do almoço a gente ia para as oficinas, parte da tarde. Pelas 3 horas tinha um lanche. Vinha todo mundo, professores e alunos, para aquele lanche. Depois retornava para as oficinas. E a gente saía todo dia às 17 horas. Todo dia. E me relembro muito de fato como assim, a comemoração a Nilo Peçanha, a memória de Nilo Peçanha. Todo ano, no aniversário da escola, dia 23, se não me falha a memória, 23 de setembro. 23 de setembro, sim. Tinha desfile, que naquela época tinha uma banda marcial que era o requinte da cidade. A cidade parava naquele desfile de 7 de setembro, quando chegava aí a escola técnica, que de aprendiz artigo passou para a escola técnica. Depois passou para a escola técnica federal. E depois para o IFE, né, aqui atualmente. Então, no dia do aniversário daquela escola, era um dia especial. Saía a banda, todo mundo desfilando, até a Praça São Salvador. Tinha uma missa na catedral, todo mundo largava os instrumentos lá em frente da igreja. A gente assistia aquela missa e 11h30, mais ou menos, meio-dia, a gente voltava. Aí tinha aquele almoço requintado, né? Era um dia especial para todo mundo. Depois, da parte da tarde, tinha uma competição. O professor de educação física programava vários tipos de competições. A gente passava lá o dia inteirinho naquela comemoração. 7 de setembro também era outra coisa, aquilo era infalível. Todo mundo desfilava no dia 7 de setembro. Alunos, professores e funcionários. Não tinha desculpa, a não ser que você levasse um atestado médico para comprovar que você não pôde comparecer ao desfile de 7 de setembro. Se não tivesse, era 15 dias de suspensão. 15 dias, aquilo nada, só se você é um atestado médico, você estava doente, impossibilitado, tudo bem. Aí aceitava. Fora disso, era 15 dias que você ia passar em casa. Então era a disciplina naquela época era bem rigorosa. Depois vim para aqui aí. Terminei meu tempo aqui. Saí naquela época de colo, estava mexendo muita coisa, né? E eu já tinha tempo, que naquela época minha contava tempo de aluno. E o meu contou, foram 3 anos e 10 meses. Contou o tempo de exército também, contava. Tinha um fatorzinho que desapareceu de uns tempos para cá, que multiplicava 1,0 não sei o que pelo tempo. Então aumentava uma coisinha pouco, mas para a aposentadoria significava muito. E aí me aposentei em 1992, continuo até hoje aqui frequentando a escola, assim, vindo periodicamente, quando preciso vir, ou quando sou chamado. Existem mais muitas coisas no decorrer desses 4 anos, mas para início é mais ou menos isso aí. Sim, sim. E agora a próxima pergunta é a seguinte: o senhor disse que o senhor começou como aluno e depois se tornou servidor. Como é que foi para o senhor se tornar servidor aqui da escola? Qual foi a sensação que o senhor teve ao se tornar servidor aqui da... Para mim foi muito significante. Não sei se é porque naquela época a gente, sei lá, a gente tinha assim, uma coisa pela escola muito grande, uma afeição muito grande.
A gente não é, às vezes, como hoje, vem, assistiu a aula, some. Naquela época, não, a gente convivia ali, convivia na escola. A gente tinha, assim, uma convivência entre alunos, professores, funcionários. Então a gente estava sempre junto. Só na época de férias que a gente, às vezes, um ia para um lugar, o outro ia para outro, mas fora disso a gente estava sempre junto. Final de semana, tinha aqueles grupinhos que a gente era mais afeito, né? A gente se juntava no final de semana, jogar pelada e outras coisas assim. Mas quer dizer que hoje mudou tudo, mas é bem diferente. O número de servidores hoje, gente, é incomparável com daquela época. E aproveitando esse gancho que o senhor falou agora, como é que o senhor via a escola, como é que foi a escola que o senhor encontrou aqui como servidor, não como aluno? Como é que foi a visão do senhor como servidor ao entrar aqui e ver a escola? Como é que foi a impressão que o senhor tinha da escola como servidor, quando o senhor entrou? Como é que era a escola naquela época? Naquela época era bem diferente. Funcionava ali onde é a Faculdade de Direito atualmente, né? Ali tinha poucos servidores. Ali só tinha tinha um inspetor de aluno, tinha um porteiro, o Justiniano, faleceu já há anos também, o Justiniano, que era da portaria. Ele que olhava ali, tinha um livro de ponto, tinha um telefone. O livro de ponto era um livro mais ou menos desse tamanho, assim, dessa altura. Todo mundo tinha que chegar ali e assinar na parte da manhã, assinar na hora de sair do almoço, na volta do almoço, na hora da saída. E na parte de diretoria tinha o diretor, tinha na parte de contabilidade, só tinha dois funcionários na parte de contabilidade. E na parte de serviço assim, diverso, hoje, por exemplo, tem uma empresa aqui que faz a manutenção da escola. Naquela época só tinha um servidor para tudo. Varrer a sala toda, limpar banheiro, aliás, para banheiro tinha um especial para banheiro. E o restante era uma minoria de professores, não era esse mundo que a gente convive atualmente, né? Hoje não tem nem comparação com aquele número de professores, funcionários, igual existe hoje. Muito bacana. E o senhor pode enumerar para a gente quais foram os cargos e as funções que o senhor exerceu aqui na escola? O senhor já começou a falar, mas se o senhor pudesse citar novamente quais foram as funções que o senhor trabalhou aqui. Eu comecei, na verdade, como eu falei no início, o supervisor falou, você vai ficar aí como servente. Fiquei um tempo ajudando um antigo funcionário lá. Depois, na época de Renato Aquino, ele me passou a professor, não foi assistente ou auxiliar, que eu não me lembro naquela época. Depois, na época de Renato Aquino, eu consegui ir direto para a oficina de tornearia, no seu Hélio. De lá, ficamos um tempo bom, até que mudou para aqui. Demorou um pouco. Aí ficou, as aulas assim, normais, vieram para aqui. E as oficinas continuaram lá. Até que se montou aqui, maquinário novo, aproveitou outro de lá. Aí que mudou-se tudo para cá. Aí em 1968, 69, 1970 por aí, que veio todo para aqui.
Foi mais ou menos nessa época aí. E aqui eu fiquei como professor até 92. Fiz o curso técnico também aqui na escola. Depois eu fiz o curso superior pela UERJ. Naquela época tinha aquele esquema 2 que eu fiz, até me aposentar como professor titular, na última referência daquela época. Bacana. E o senhor chegou a desenvolver alguma atividade além da atividade de professor aqui na escola, nesse tempo? Paralelo à atividade de professor, você chegou a desenvolver alguma atividade aqui dentro, ou cultural, ou extensão, alguma outra coisa além da função de professor? Eu fiz parte do primeiro Conselho Superior. A data, o nome, eu não me lembro não, mas foi o primeiro, era até por eleição. Eu fui representante do Conselho Superior. Eu participei de muitos projetos de feira do saber fazer, né? Existe até hoje, mas não é desfazendo, mas naquela época era bem mais. A gente fazia muita coisa. E extra escola, eu fiz muito curso, entendeu? Participei de muito curso da área, e depois que eu saí da tornearia, o seu Hélio faleceu, eu que assumi também a parte de fresagem, que era o outro laboratório. Fiz muito curso no Senai, paralelo a esse, quando eu estava aqui já trabalhando. Fiz muito curso fora de metrologia. Tem um laboratório de metrologia aqui na escola, que é um dos melhores do Brasil. E eu tive o prazer e a honra de montar aquele laboratório todinho. Ele ainda existe ainda. E todo o material dele é todo material importado. Japão, França, Alemanha. E eu que montei aquilo tudo, deixei tudo montadinho aqui. E participei assim, de muitas atividades assim, na área de mecânica. Construção de peças, por exemplo, que o pessoal às vezes nem conseguia fazer lá fora. Aí ia daí lá na mecânica, falava, procura o professor Bauer, e dá um jeito nisso aí. E, dentro da medida possível, eu resolvi o problema. E do que o senhor sente mais saudade da sua época aqui dentro da escola? Enumerar assim são muitas coisas. Muitas amizades foram feitas aqui. Não só entre a parte de aluno, tem colegas daquela época de aluno, poucos colegas daquela época. E tem colegas daquela época que a gente conviveu esses 4 anos, na época de nada, finalzinho do aprendiz artístico, que nunca mais eu vi. Nunca. E dos professores também, né? A gente tinha uma amizade também, professores, funcionários. Então, para enumerar assim alguma coisa só, é muito difícil. Mas eu conquistei aqui muitas amizades, como tenho até hoje. Muitos amigos aqui ainda. E aluno, ex-aluno que eu não, se eu ver assim, eu não me lembro mais. Ei, professor Bauer, tudo bem? Aí bate um papo, a gente começa a relembrar aquele passado. Isso é muito bom, muito importante.
Quando a gente deixa, quando a gente sai e deixa amizades. E sobre a questão de amizade, teve alguma amizade que marcou a sua passagem aqui na escola? Alguma só possa destacar? Ou algumas? Tinha muitas amizades. Tanto de colegas, de ex-aluno, colegas de ex-funcionário. Para mencionar assim, eu vou deixar de mencionar outros, mas de um modo geral, foram muitos. E esses da antiga já se foram. Mas da atualidade ainda tem alguns ainda que permanecem. Embora a gente não conviva assim constantemente, mas lá uma vez ou outra a gente encontra e relembra muita coisa do passado. E essas amizades perduram até hoje. Agora, para dizer esse nome fica meio... E agora falando especificamente do senhor, pro senhor, qual foi a sua maior realização aqui dentro da escola? Eu me realizei o meu sonho quando eu ingressei nessa escola. E meu desejo era estudar nessa escola. E assim eu consegui. Eu antes estudei no Colégio João Pessoa, quando eu vim do interior. Minha tia, madrinha, me trouxe da roça. Com uma luta para me acostumar aqui. Depois estudei no Colégio Eucarístico, depois fiz exame de seleção da antiga escola técnica. E o senhor falou um pouquinho, e como é que foi para a sua família o senhor ter se tornado servidor daqui? Qual foi o impacto na sua família? Foi uma satisfação geral, muito grande. Tanto da parte dos meus pais, enfim, da família toda, sempre elogiavam essa escola. E quando eu ingressei aqui, o elogio foi bem maior. Todos ficaram satisfeitos. Não, você vai para a escola de aprendiz. Eu estava terminando o aprendiz ativo, quando mudou de nome. Mas 59, 60, aí que mudou de nome. Mas continuou ainda uns 4 anos naquele mesmo regime. E, além do senhor, o senhor tem algum outro familiar ligado aqui à escola? Ou se a sua vinda para cá como servidor incentivou outras pessoas da sua família a virem para cá, ou vice-versa? Como é que era essa... Teve alguma relação, além do senhor, da sua família com a escola? Tem. Eu tenho, inclusive, uma filha minha que estudou aqui. Minha filha mais velha, fez até informática. O senhor... Tem dois primos meus que também estudaram aqui. 2 não, 4. E 2 foram naquela época, de 1957, por aí. E os outros foi depois que já estavam funcionando aqui. Minha filha gostou muito. Formou aqui em informática. Depois fez faculdade de filosofia. Fez faculdade de direito. Hoje trabalha lá no fórum. E ela gostou também demais daqui. Legal. O senhor, só lembrando, quando é que foi mesmo que o senhor se aposentou?
1992. Isso. E o que o senhor sentiu durante o processo de aposentadoria? Como é que foi o processo de aposentadoria para o senhor? Eu estava doido para aposentar. Naquela época tinha uma mudança de governo. Eu estava com medo de acontecer alguma coisa, como aconteceram muitas, né? Eu falei, eu vou me aposentar. Mas me aposentei, mas não perdi aquele vínculo aqui, que eu sempre gostei de fazer alguma coisa, além daquilo normal de dar aula. Eu gostava de fazer, inventar muita coisa. Então eu vinha sempre aqui. Ia fazer uma peça para mim, fazia para outro. Até que um dia eu falei, acho que eu estou incomodando alguém aqui, fazendo alguma coisa de alguém que gostaria de fazer no lugar. Mas nunca me afastei da escola assim totalmente, como tem certos professores que se aposentaram, às vezes, funcionário também, que raramente vem aqui, ou às vezes nem vem mais. Existe isso até hoje, estou doido de me aposentar e nunca mais olhar para trás, não é o meu caso. Eu ainda venho aqui sempre. Tudo que eu posso fazer, tenho a condição de fazer aqui, eu ainda tenho esse prazer. E o senhor teve alguma preparação? O senhor sentiu alguma diferença da vida de servidor da ativa quanto para aposentado? Houve alguma diferença na vida do senhor? Não houve muita diferença não, porque eu não fui daquele que aposentou e parou. Não parei até hoje. Eu quando não vim aqui para a escola fazer alguma coisa, eu estava fazendo ou em casa, ou na oficina de um amigo, grande amigo meu que já se foi também. Ele tinha uma oficina lá particular dele, e eu, quando tinha alguma coisa, vou lá para Carlinhos. Lá tinha um maquinário grande, e eu fazia, tanto para mim, como para ele, e como para freguês dele, que tinha oficina de mecânica, lá na Felipe Coelho. Eu ia para lá, passava a manhã lá, fazia para ele, para mim. Havia um amigo dele que gostava muito do motoclube, inventava muita coisa de moto, né? De moto e triciclo. Vamos inventar um negócio diferente, botar no triciclo, botar na moto. Eu tinha satisfação de fazer isso. E em casa também, eu sempre eu não fazia muito, não estou fazendo muito, porque eu tive que botar um marca-passo esse ano, que me restringe a fazer muitas coisas que eu fazia. Então, eu estou mais ou menos limitado a certas coisas que eu não posso fazer. Eu perguntei meu médico, doutor, não posso fazer mais nada? Ele falou, não, Zé, não é assim não, também não. Você não vai fazer coisas exageradas, para não dar interferência no marca-passo, mas vai continuando sua vida normal. Eu sempre gostei muito de pescar. A gente tinha uma companheirada aqui da escola e outros de fora que semanalmente a gente saía daqui para lugares diferentes para pescar. Hoje eu não estou fazendo mais. Mas tenho saudade desse tempo. E o senhor já comentou um pouco, mas o que o senhor está falando? Como é que é para o senhor hoje voltar à escola como visitante? Olha, existe muita diferença. A escola cresceu muito, né? Naturalmente, cresceu muito, mas muito mesmo, em comparação àquela época. Naquela época era isso, como diz Chicanismo.
Hoje é um mundo isso aqui. E a gente sente mesmo diferença. Eu vou ali na mecânica, onde era o setor que eu trabalhava, eu já não vejo mais, já mudou. Era aqui embaixo, já está lá no outro andar, dificilmente vou lá. Então eu vejo assim uma diferença muito grande devido à evolução. Por exemplo, a informatização mudou muito. Antigamente não, estava todo mundo ali na máquina trabalhando, fazendo alguma coisa, professor em pé, observando, ajudando, explicando. Hoje não, hoje você senta numa sala, é tudo no computador. Naquela época não existia computador, era tudo, a matemática, era tudo. Eu sabia ou não acertava ou não acertava. Desenho é a mesma coisa. Hoje não, hoje é computador. Então é uma grande diferença. Eu sinto essa diferença. Naquela época a gente aprendia a fazer. E tem um ditado que você ouvindo, você esquece, né? Vendo, você lembra. E fazendo, você aprende. Mas a evolução é isso. O mundo caminha para esse campo tecnológico, sem dúvida. Senão, nós não conseguimos mais acompanhar. Estou fazendo agora curso de informática lá na reitoria, no Felipe. Hoje é dia. E naquela época não tinha. Não nada, tudo era na mão mesmo. Conta, matemática, a gente tinha professor de matemática fantástico, como eu falei, da Dulce Freitas. Mas hoje, sem um computador, sem informática, você não caminha. Inferno. Você já está chegando aqui no final. E como é que você, se eu pudesse imaginar, como é que você gostaria que a escola fosse no futuro? Fosse no futuro? Não dá nem para imaginar como gostar, porque a evolução tecnológica é tão grande, tão rápida, e não dá para a gente ter assim uma visão lógica, concreta, do futuro, como vai ser. Daqui a, não vou botar muitos anos não, daqui a 10 anos, como será isso aqui? Daqui a 10 anos. Eu acho que não será mais o que a gente está convivendo hoje, não. Vai ser muito diferente. Sob um aspecto geral. Eu acredito que será assim. E espero que seja para a melhora da humanidade. E o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os servidores aqui da casa, aqui da escola, os que estão hoje nativos, os que ainda vão se tornar servidores um dia? Eu gostaria que todos se irmanassem de um sentimento de convívio na atualidade e no futuro também. Porque todos eles que estão no momento também vão um dia se aposentar, né? A maioria, né? Que conviverem, passarem por essa coisa, que venham se aposentar e sentir a satisfação de ter trabalhado nessa escola e permanecer aquele convívio amigo, de paz, de ajuda, que tenha das melhores intenções possíveis para transmitir também para os futuros que vierem trabalhar ou estudar nessa escola.
para os alunos, para os atuais e os futuros alunos aqui da escola? Para os atuais e futuros alunos, eu acho que deva haver assim, maior interesse pelo aprendizado. Para o futuro também, porque a gente vê às vezes aluno que vem para a escola estudar com uma intenção talvez diferenciada de um do outro. Um quer estudar para ser uma coisa completamente diferente daquele aprendizado dele aqui na escola. A gente vê aí, aluno, não, eu quero me formar na escola, no IFE, hoje é IFE, que eu quero ser isso lá fora, mas uma função ver completamente diferente. E formar para fazer um concurso, sei lá, para delegado, para isso a coisa. Ele não tem. E o mercado de trabalho também não oferece vaga suficiente para todos os técnicos, em toda a categoria, né? Acho que toda categoria hoje não pode assim, vou estudar para isso, já logo sair daqui e arrumar um serviço naquilo que eu quero seguir a minha vida. Muito difícil. Tempos outrora, na minha época, mesmo depois da minha época, os alunos que se formavam aqui, eu chegava no 4º ano, lá no mês de outubro, as empresas, as indústrias já vinham aqui, já assim, não era contrato assim assinado, mas já promessa, e que eram promessas que eram cumpridas, de aproveitar aquele pessoal todinho. Eu me lembro que na época que começou a Petrobras mesmo a explodir, ela vinha aqui, os alunos de mecânica, todos, queremos todos, exceto aqueles que eram de menores. Tinha aluno de menores que não podia desempenhar a função na indústria. Mas os outros, a maioria, todo mundo já estava com um caminho já certo para ir. Não só de mecânica, como das outras áreas também, né? Eu me foquei muito na área de mecânica, que foi a minha, mas as outras também evoluíram muito, todas elas. Hoje tem uma enormidade de laboratórios diferentes, de cursos diferentes, né? Naquela época, era só aquelozinho. Lembro na parte de eletricidade, foi lá na Rua Formosa, na Faculdade de Direito, eletricidade. Não tinha campo, gente, quem que vai dar aula no início ao curso de eletricidade? Aí tinha um português, o senhor Raposo, ele trabalhava ele mexia com rádio, acertava rádio, ele entendia bem. Aí eu falei, vamos botar o senhor Raposo, um velhinho, pequenininho, já velhinho. Chamaram o senhor Raposo começou a montar um laboratóriozinho onde era alfaiataria e começou a ensinar aqueles passos iniciais de eletricidade. Depois veio para aqui, montou, aumentou, hoje é um outro mundo completamente diferente. Bacana. Passou alguma coisa? Passou alguma coisa? Não? Com certeza, viu? Zé Carlos, agradecer muito a paciência do senhor com a gente, a sua vinda aqui. A gente está encerrando. Eu queria pedir ao senhor só mais dois favorzinhos. Um é que o senhor assinasse depois para a gente um termo de uso da imagem, que é um formulário que você que o senhor preenchesse, para que a gente possa usar a filmagem que nós estamos fazendo com o senhor. E a outra coisa é que a gente pudesse tirar uma foto
da equipe com o senhor, para a gente registrar aqui o momento. Pode ser? Pode ser. Muito obrigado, agradecido demais aí pela sua paciência com a gente, desculpa qualquer coisa. E foi uma ótima. Se precisar mais de alguma coisa acrescentar, que a gente foge certas coisas, né? Está comentando uma coisa, tinha que falar isso também, mas. Aqui a gente está livre O para. que precisar que tiver dentro do meu alcance. Não, tá ótimo. Tem muita coisa além disso, né? Mas. Não, se o senhor quiser só lembrar de alguma coisa, se quiser, se o senhor estiver lembrando, tiver esquecido, estiver comentando, se o senhor quiser falar, o senhor fica à vontade. A gente está aqui para gravar os depoimentos de vocês. Uma coisa também importante que naquela época, e a gente se lembra até hoje, é o nome completo dos alunos daquela época. Uma coisa impressionante, que naquela época fazia chamado, não era só assim, seu José Carlos, não, seu José Carlos Bauer de Almeida, seu Joel Nascimento da Silva. Então a gente guarda até hoje, às vezes passa na rua, seu José Carlos Bauer de Almeida. Outra mesma coisa. E hoje é diferente. A coisa que a gente guarda até hoje. Tem dessas mesmo. Mas o senhor fica, a gente gosta de deixar vocês à vontade, quando vocês falarem as memórias de vocês. Vocês estão assim, porque para a gente é muito importante. Para a gente é muito importante ouvir as histórias de vocês, porque tem coisa que não está registrada, tem coisa que a escola não registrou. Naquela época a gente tinha um enfermeiro, Francisco Almeida, faleceu agora há pouco. E a gente tratava ele de Dr. Comel. Ele era muito rigoroso, ele tinha assim, medo de você tomar a injeção, se você levasse, ele não aplicava não. Tinha que ter uma receita médica. Tudo bem, preservar. Mas todo aluno sentia um troço, ele só dá a Comel. Boa tarde, doutor Comel. Tinha dentista também, doutor Gastão Magalhães. Um dentista, estava lá o dia inteiro, de 7 às 5 da tarde. Ele fazia tratamento dentário também. E assim, outra coisa, o uniforme, a escola dava uniforme, todo uniforme, até eu chamava de calção de educação física, era feito lá na escola. Sapato, a maioria dos sapatos eram feitos lá, aqueles alunos mais adiantados da sapataria, eles confeccionavam o sapato. Esse caderno era feito tudo na tipografia. E nas oficinas a gente fazia muitas peças que eram vendidas no final do ano. A gente assinava até um livro porque recebeu tanto. Eu, quando fui me aposentar, aí falaram, não, você tem que ter alguma coisa que comprove que você recebeu alguma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, depois de 30 e tantos anos, já tinha mudado o arquivo lá para debaixo do ginásio, estava uma bagunça danada. Eu vou ter que arrumar alguma coisa. Eu fui para lá, por sorte, o primeiro que eu puxei lá de um troço lá, estava uma ficha. Que eu assinei que recebi tanto de serviço prestado a terceiro. Aí que aceitaram a contagem do tempo de aluno. Contou 3 anos e 10 meses. Eu passei até do tempo de aposentar. Uma luta para conseguir, né? Mas que ajudou muito naquela época. Cara, muita história, né? Muito bom, José. Agradecido demais. Não sei se foi útil aí para vocês, se deu para acrescentar. Só já está até marcadinho aqui na minha ficha aqui. Aí. Tá maravilhoso.
maravilhoso. Mas sobre Nilo Peçanha, todo ano eu ia no busto, ali na São Benedito. Eu acho que nem tem lá mais. Ali tem a igreja de São Benedito, né? Lá onde tem aquele parque, hoje é parque de diversão. Ali tinha um busto de Nilo Peçanha. Todo ano, era na época do aniversário da escola, tinha desfile, eu falei que a gente ia na missa, na catedral, depois ia até o Jardim São Benedito, e lá fazia-se uma palestra em homenagem póstuma a Nilo Peçanha. Não sei se está lá esse busto ainda. Acho que está assim, eu passei uma vez. Tem uns Em bustos frente, aqui, Academia tem um Campista. prédio grande dentro daquele jardim ali. O prédio ainda está lá ainda. Uhum. É logo na frente, assim, era o busto do Nilo Peçanha. acho que está lá sim. Acho que eu lembro isso no busto lá. Sem relembrar os outros diretores, que foram tantos, né? Dessa época para cá, tanta. Nilo Siqueira, Renato Aquino, Gilberto Pai Rangel, Luciano Danjo, Miguel Ramalho, Roberto Moraes, agora é Carlos Alberto, né? Lá é Jefferson, muita gente. Bastante. Escrevi assim, coisa. Tem muita coisa que eu vou lembrar que eu não falei, né? Mas sempre acontece, tem sempre algumas coisas que ficam. Você começa a puxar, de vez em quando começa a vir, né? Tem que puxar com essa lembro de tempo de aluno, de coisas que se fazia. Né? Naquela época tinha muito apelido, né? O meu quiseram botar uma época, não conseguiram não. O meu continuou Bauer. Sempre Bauer. Quando fui para o exército, Bauer. Veio para aqui, continuou Bauer. Lá na reitoria, Felipe já acostumou. E tinha muito apelido. Só. Eu lembro Dona Alice, português. Aí, ela mandava conjugar verbo ir. Todo mundo. Você agora. Tá. Agora você e o outro lá, me lembro até hoje. Presente indicativo do verbo ir. Aí começou ele. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós voides, eles vão. Aí pegou o apelido de voide. Foi até há pouco tempo, ele já faleceu. E assim outros. Hoje ainda tem também. Tem. Molecada não perdoa uma. Tem tal de pijama, só tinha uma roupa, coitado. Todo lugar que ia, só ia com aquela roupa. Tá? Botar apelido de pijama. E até hoje todo mundo conhece pijama. Muita coisa, né? Tem muita coisa. Educação física era um rigor terrível naquela época. Com chuva ou sem chuva tinha. 7 horas da manhã. Fernando Fritz, Dunca. O outro, Nilson Patrão. Nem sei se esse Nilson Patrão já faleceu. Ele era diretor do Senai.
Eu acho que já faleceu também. Era de educação física. Tinha aquelas competições, tinha aquela época daqueles jogos, vocês não lembram, GBEM. Vocês não lembram? GBEM eram os jogos estudantis que tinha no Brasil todo. Um ano foi aqui em Campos, de todos os estados aí. Encheu isso aqui de gente de fora. E daqui foi uma vez. Mais longe foi aonde? Se fosse na Paraíba, sei lá. Todo ano tinha. Mas bem organizada, era coisa super requintada na época. Hoje ainda tem, só que com outros nomes, né? Só até organizou ano passado aqui. Competições diferentes. Tem ex-alunos também que se desenvolveram muito em outras atividades também. Levi Quaresma. Quaresma já deve ter, já aposentou também, já deve ser, não sei se é desembargador. Tem um tio também que já faleceu, que me ajudou muito. É irmão do meu pai, também já aposentou, já faleceu. Era desembargador também, veio do nada, de onde eu vim, da roça. Fui para Campos, estudou, advogado, juiz, foi até desembargador. Amaro Martins de Almeida. É isso aí. Tem muita coisa que a gente no momento assim